Aqui a gente tem um exemplo bem clássico para combinações de esforços. Então, né, às vezes o pessoal surge com dúvidas referente à parte de combinações, porque está fazendo algum projeto seja para até com concreto, estrutura metálica, essa questão de combinação acaba sendo de maneira semelhante entre os métodos construtivos, né? Então aqui a gente tem um exemplo que é aplicável para uma estrutura metálica, tá? Então aqui a gente está falando dos coeficientes de majoração, né? Dado ali pela NBR 8800. Então todas as tabelas que a gente utilizar aqui vai ser dentro dessa norma. Se caso você estiver fazendo um projeto em estrutura em concreto armado, é só olhar na 6118, né, que os coeficientes que ela traz, que né, tem algumas diferenças entre a de estrutura metálica e a de concreto armado, obviamente. Então, esse exemplo ele é para a estrutura metálica. E aqui a gente tem o que? Está falando que é para a gente encontrar a solicitação de projeto, né? Vamos adotar aqui que seja para o estado limite último, né? Então a gente vai fazer a pior combinação possível para a gente, para o estado limite último aqui, para uma barra, tá? Por que uma barra? Que aqui a gente está exemplificando, né, que a gente está trabalhando com uma treliça, né? Então aqui a gente tem uma treliça e vocês poderia ser uma viga, um pilar, qualquer elemento, né? A ideia é que das combinações ela é de maneira semelhante a qualquer elemento. Só que, obviamente, o que muda de um para o outro é a análise estrutural que você tem que realizar antes, que é o quê? Colocar as cargas características devido ao peso próprio, do vento, da sobrecarga e analisar qual que é o esforço que vai gerar com cada um daqueles carregamentos. Então aqui nesse exemplo a gente está pensando o seguinte, que a gente tem uma treliça, como está aí na imagem, e a gente quer fazer a combinação por pior esforço possível para essa barra aqui. Ó. Vamos pensar que essa barra aqui, vamos colocar alguns nós aqui para exemplificar. Então vamos pensar que essa barra aqui é a barra CD ali da treliça, né? Que seria o banzo inferior. Tá? Então a gente foi lá, modelou essa barra, essa treliça no F-Tool, por exemplo, né? Que é um software muito conhecido, e aí a gente aplicou vários tipos de carregamentos de acordo com o que vai estar atuando no nosso projeto. Então a gente foi lá primeiramente e aplicou o carregamento aqui devido ao próprio peso da estrutura, né? Então a gente estimou aqui um peso próprio para essa estrutura e obteve uma resposta do F2 que é a força, né, a solicitação aqui para essa barra CD vai ser de quanto? 120 kN, tá? De tração, porque aqui o positivo significa que está tracionando essa barra, ok? A gente foi na mesma treliça, criou uma segunda hipótese de carregamento para o nosso projeto, que é aqui devido ao peso próprio de vigas pré-moldadas. Então, assim, de alguma forma, tem algumas vigas aqui que estão descarregando, né? Estão apoiando nessa treliça. Aqui é um caso de exemplo, né, pessoal? Aí vocês têm que aplicar no caso de vocês, claro. Mas aqui é um exemplo, então, de alguma forma tem alguma estrutura em concreto pré-moldado apoiando na nossa treliça, né, gerando esforço nela, uma reação. E aí, para essa barra aqui, para esse banzo, para a barra CD, a gente viu lá que vai estar solicitando ela em 150 kN de tração. A mesma coisa a gente fez para um carregamento ali de sobrecarga. Então a gente jogou um carregamento aqui de sobrecarga nessa treliça e viu que está solicitando essa barra CD em 110 kN de tração. A mesma coisa para o vento. O vento também está tracionando essa barra em 180 kN. Poderia ser ao contrário. Se o vento, que normalmente acontece isso em coberturas, né, tende a ter um carregamento aqui de baixo para cima, então tenderia a acontecer o quê? Arrancar essa cobertura, né, essa treliça. E aí possivelmente essa carga aqui, essa força solicitante na barra CD seria de compressão e não de tração. Mas para esse caso aqui tá dizendo já que é uma força de tração, ou seja, a gente deduz com o carregamento de vento que está atuando aqui de cima para baixo, tá? Em 180 kN. Agora, as duas cargas que estão comprimindo a nossa barra é para a hipótese que quando tiver uma carga de temperatura, tá? E para uma carga de recalque diferencial. A gente não vai entrar em detalhe aqui como que se
como que se encontra esses carregamentos, quais os critérios que se utilizou. Tem que pegar a NBR 8800 e ir lá com detalhe ver como que a gente pode considerar esses carregamentos. Aqui a gente já está trabalhando com a hipótese que já tenha sido colocado essa carga aqui na nossa estrutura decorrente do recalque e da carga de temperatura, e a gente só está pegando o que? A resposta aqui para barra CD, que é o que interessa para a gente fazer o que? A combinação. Tá? Como que a gente vai fazer essas combinações? A gente tem que seguir as formulações que a própria NBR 8800 fornece para a gente para cada tipo de combinação. Que no nosso caso, a gente está trabalhando com o quê? Com o estado limite último. Então a gente vai fazer uma combinação aqui, última normal, tá? Que é dado por essa expressão. Então, se vocês forem na 8800, vai ter uma parte, né, da norma que só traz para a gente várias combinações, várias formulações para combinações diferentes. A mais utilizada para o estado limite último é a combinação última normal, tá? Mas a gente tem algumas outras que são para casos mais específicos. Bom, o que a gente precisa entender aqui basicamente? Que essa primeira parte aqui da formulação ó, é para carga permanente e essa segunda parte aqui é para carga variável principal. E essa terceira parte aqui é para variável secundária. Beleza? Bom, além disso, o que a gente precisa entender agora para resolver fazer essas combinações? Entender quais são os tipos para cada uma das cargas que a gente tem em projeto. Então, para o peso próprio, como o próprio nome diz, né, é uma carga o quê? Permanente. Para o peso próprio das vigas, essa estrutura aqui pré-moldada que está descarregando carga na nossa treliça, ela também é o que? É uma estrutura permanente. Então é por isso que está com essa cor verde aqui para diferenciar, para ficar mais fácil para a gente entender. A sobrecarga é considerado o que? Uma carga variável. Uma carga de vento também é considerado o que? Uma carga variável. A carga decorrente de temperatura também é considerado o que? Uma carga variável. E a carga de recalque, ela não é uma carga variável, ela é considerada uma carga o quê? Permanente e indireta, que é basicamente uma carga permanente, só que a permanente do peso próprio, ela é uma carga permanente direta, tá? Então, a gente pode considerar esse recalque diferencial como sendo uma carga permanente, tá? Só que de maneira indireta, mas ela enquadra aqui normal, né, dentro da formulação aqui para a combinação, não muda em nada. Ela só é considerada de maneira indireta. Bom, o que a gente precisa pegar agora para resolver, enfim, as combinações, os coeficientes, tá? Então aqui a gente tem a formulação base das combinações últimas normais que a gente vai utilizar. O primeiro coeficiente que a gente pode pegar nas tabelas da 8800, ou se você estiver usando para concreto armado aí, ver a tabela da 6118, é o que? O gama G1, tá? Que aqui eu chamei o gama G1 o peso próprio da treliça. Então, se a gente for lá na tabela da 8800 e avaliar qual que é o gama G, por que o gama G? Porque eu estou fazendo em ordem aqui, tá? Então, eu estou pegando o gama G aqui primeiro, ó, de quem? Do peso próprio dos elementos estruturais, que no caso é a nossa própria treliça em estrutura metálica, beleza? Então, se a gente for lá na tabela da 6118, da 8800, desculpe, a gente tem o que aqui, ó? Peso próprio de estruturas metálicas. E qual combinação que a gente está usando? Uma combinação normal, a normal última lá, certo? Então, é por isso que a gente vai pegar quem? Esses dois coeficientes aqui, 1,25 ou 1. O 1 aqui entre parênteses, a gente já vai entender por que tem essa possibilidade de ser 1 também. Ou é 1,25 ou vai ser 1. Qual outra combinação, qual outro coeficiente que a gente precisa pegar? O gama G2, tá? Que é para a estrutura lá pré-moldada que está se apoiando nessa treliça no caso. Então, se a gente voltar lá na tabela, quem que a gente pode estar utilizando aqui
né? Ou 1.3 ou 1.35. Por quê? A de 1.3 aqui, ó, diz o quê? Peso próprio de estruturas pré-moldadas. Beleza. E a 1.35 diz o quê? Peso próprio de estruturas pré-moldadas no local e de elementos construtivos industrializados e em empuxos permanentes. Né? Então eu vejo que a nossa se enquadra bem mais nessa de peso próprio de estruturas pré-moldadas do que nesse terceiro caso, que é de estruturas moldadas no local e de elementos construtivos industrializados e empuxos permanentes. Então a nossa se enquadra na onde? Nesse segundo caso aqui. Então é por isso que a gente vai estar pegando quem? 1.3 e 1, beleza? Então aqui, ó, 1.3 ou 1. O próximo que a gente precisa pegar agora é das ações o quê? De sobrecarga e de equipamentos, que é uma ação variável, tá? Então a gente precisa do quê? Do gama Q dessa ação e também do psi0, tá? Porque ora essa ação vai ser variável principal, não vai precisar do psi0, vai só precisar do gama Q. Só que essa ação também pode ser o quê? Uma ação variável, que aí precisa tanto do gama Q quanto do psi0. Então a gente já pega esses dois coeficientes de uma vez. Que aqui no caso, para uma sobrecarga, é o quê? De 1,5 para o gama Q e para o psi0, 0,8. Porque se a gente analisar a tabela, então agora já é a próxima tabela, né, que é para ações variáveis. Então aqui ó, a gente tem o que? Para combinação normal. Efeito de temperatura? Não. Ação do vento? Não. Ações truncadas? Não. É justamente o que? Demais ações variáveis, incluindo as decorrentes do uso e ocupação. Então é por isso que o nosso gama aqui é 1,5, tá? E o psi0? Bom, o psi0 aqui, ó, tem para algumas situações também. Que no nosso caso a gente está usando o quê? Para sobrecarga, tá? Então aqui, ó, é nessa primeira faixa etária que tem que se enquadrar a nossa, que é da sobrecarga. Então pode ser uma das três opções aqui. Se a gente for analisar, lá não foi dito que se vai ser residencial, algo industrial, se vai ter peso, né, algo relativamente grande, muito pesado, na verdade a gente sabe que vai ter o quê? Uma sobrecarga de equipamentos, que é o que está dizendo lá no enunciado, né? Só que não tem nada mais descrito além disso. Então, aqui, até a favor da segurança, o que a gente pode utilizar? O maior entre os três, que seria o quê? Para biblioteca, arquivos, depósitos, oficinas e garagens e sobrecargas em coberturas. Então, aqui, né, a utilização de 0,8 ao invés de 0,7 ou 0,5 é até a favor da segurança. Né? Por isso que a gente vai estar utilizando 0,8. Tá? A próxima carga que a gente precisa avaliar é qual? A carga de vento agora. Tá? Então, o carregamento de vento vai ser o que? O gama Q de 1,4 e o psi0 de 0,6. Então, se a gente for ver lá na tabela, aqui para o carregamento de vento, a gente tem qual valor? Para a combinação última normal? 1,4. Tá? E para o psi0, para o carregamento de vento, o psi0 é de 0,6. Tá? De acordo com essa linha aqui, que é para vento. Beleza, agora a gente vai para a próxima, para o próximo tipo de carga, que é qual? Carga decorrente de temperatura. Então, se a gente for analisar a carga de temperatura, a gente vai ter um gama Q de 1,2 e um psi0 para a temperatura de 0,6. Tá? Então, se a gente olhar lá na tabela, então aqui ó, para a temperatura, para a combinação última normal, 1,2. E aqui, psi0 para a temperatura, 0,6. Tranquilo, né? Bom, e por último, é justamente a nossa carga do que? De recalque diferencial, tá? Se a gente for analisar lá na carga de recalque diferencial, não tem, né? Não tem nada, não tem escrito claramente que é para uma carga o quê? De recalque, mas a gente tem o que aqui? Se é uma carga permanente, então a gente vai utilizar essa tabela que é para ações permanentes. E o gama G, tá? Para uma carga de recalque, neste caso, que ela é uma carga o quê? Uma carga permanente
indireta, tá? Então é justamente qual? Essa daqui, que neste caso é qual? 1.2, tá? E tem zero aqui entre parênteses, ou seja, não precisa considerar em outra situação que a gente já vai entender, tá? Então a gente só tem o gama G que é de 1.2 para essa carga de recalque, beleza? O que significa agora esse 1 dentro dos parênteses aqui, tá? Isso significa, se a gente pegar a nota aqui da norma, ó, então aqui, perceba que está entre parênteses, aqui está dizendo o seguinte, ó, na nota A, os valores entre parênteses correspondem aos coeficientes para as ações permanentes favoráveis à segurança, tá? Então, o que isso quer dizer? Que dependendo da combinação, tá? Vai ser mais favorável à segurança, né? Ou seja, vai gerar um esforço maior a gente multiplicar aquela ação permanente por 1, ao invés de 1,25, por exemplo, devido ao peso próprio. Tá? Por quê? Porque, obviamente, vai ter uma carga por exemplo, se a gente pensar que uma barra dessa treliça está sendo tracionada, ou seja, está com um esforço lá positivo, e a gente está fazendo uma combinação com aquela carga lá que a gente viu que está dando negativo, por exemplo, o carregamento de efeito de temperatura. Então está dando o quê? Um efeito de compressão nessa barra. Para essa carga, para essa combinação que a gente for considerar as cargas permanentes de peso próprio, vai ser muito mais prejudicial a gente multiplicar essas cargas positivas por 1, tá? E somar com a carga negativa multiplicado pelo seu valor, né, de majoração, pelo seu coeficiente, do que se a gente multiplicasse essas cargas positivas por 1,25 e 1,3. Ou seja, a gente, né, não está pegando a pior situação possível. Então aqui esse coeficiente de 1 significa justamente isso. Ter a possibilidade de você analisar, principalmente quando você tem esforços com sentidos, com direções opostas, que vai causar o que? Esforços opostos na barra. Então, por exemplo, hora vai estar tracionando um esforço combinado com outro esforço que está o que? Comprimindo. Então, essa consideração de efeito aqui devido a favorável à segurança, tá? Ela tem que ser considerada. Que no nosso caso a gente vai ter. Então, para a primeira combinação, o que a gente vai considerar? Tá? Então aqui eu chamei de combinação SD1, tá? Poderia ter dado outro nome aí, só uma combinação solicitante de cálculo que eu quis dizer. Então a gente está considerando quem? Os dois pesos próprios, que são o quê? Devido ao peso próprio da treliça e o peso próprio lá daquela estrutura pré-moldada que está sobre a nossa estrutura, que é 120 e 150. Ambos a gente vai multiplicar por quem aqui, ó? Pelo coeficiente o quê? Gama G. Então, se a gente considerou o gama G do peso próprio da nossa treliça de 1,25, então é por isso que ele está 1,25 lá, vezes o carregamento, aquele esforço característico que é da análise que a gente fez, de 120, mais a parcela permanente agora da estrutura pré-moldada que está sobre a nossa treliça, que o gama G dela vale quanto? 1,3, tá? Multiplicado pelo seu esforço ali de tração, que é de 150. Perceba que em verde eu coloquei o que para ficar mais claro, mais simples de entender. A parcela justamente aqui, ó, das cargas permanentes. Agora a gente vai entrar com qual carregamento? Com o carregamento de carga variável, tá? E lembrando que por que eu não considerei aqui na parcela permanente a carga de recalque, que é uma carga permanente também? Porque aqui a gente não vai estar sendo mais a favor da segurança possível, é, porque a nossa carga de recalque ela é de compressão. Então, primeiro eu estou fazendo uma combinação para todas as cargas positivas possíveis e não vou considerar as cargas negativas. Tá? Então é por isso que a gente está desconsiderando a carga de recalque, que no caso a gente não é que a gente está desconsiderando, na verdade a gente poderia que a gente tem que considerar na realidade, tá? Por quê? Porque uma carga permanente, se é carga permanente, ela sempre tem que ser considerada, tá, pessoal? Então as cargas permanentes aqui que estão nessa parcela em verde, elas não tem como não ser considerada. A questão é que a carga permanente de recalque, que é aquele valor de menos 800 aqui, ó. Por que não está aparecendo nessa combinação? Porque aqui é como se eu tivesse mais a parcela dela aqui, ó, 800 multiplicado pelo gama G dela. Que no caso,
como é uma situação favorável à segurança, a gente está multiplicando por zero. Então é por isso que eu nem coloquei aqui, tá? Mas ela, teoricamente, ela tem que entrar na formulação, porque é uma carga permanente. Se é carga permanente, não tem como ela não existir. Ela só está sendo multiplicada por um coeficiente aqui que leva em consideração essa questão de favorável à questão segurança, tá? Então aqui, a segunda parcela são das cargas variáveis. E quem que eu considerei como carga variável principal primeiro? Que aqui, ó, essa parcela do meio é a carga variável principal, que é o gama Q vezes aquele esforço dessa carga variável. Então eu considerei primeiro essa carga de 110, que se a gente voltar ali, a carga de 110 é a carga primeiro de sobrecarga, tá? Então acho que eu fiz até em ordem aqui. Então aqui primeiro a carga de 110, que é da sobrecarga, vezes o coeficiente gama Q da sobrecarga, que é de 1,5 que a gente pegou anteriormente na tabela, mais a carga secundária agora. Qual que é a carga secundária variável que eu estou considerando? Que aqui no caso considerando 180, que é o carregamento de, só voltar ali, que é a carga de vento, tá? Percebam que não está entrando o que? A carga decorrente de temperatura de menos 50. Por quê? Porque eu não vou estar sendo favorável à segurança. Porque se eu colocasse aqui menos 50 vezes o fator de majoração dela, possivelmente ia dar um valor aqui solicitante dessa combinação menor do que o 661, porque ia estar subtraindo esse valor negativo. Então, para a pior situação possível de carregamento para essa combinação aqui, por isso que não está sendo considerado o quê? Aquela carga negativa de temperatura, e sim somente a carga da sobrecarga e do vento, que no caso do vento é 180 positivo, só que aqui, como é uma carga secundária, a gente tem que multiplicar por quem? Pelo gama Q, que no caso é 1,4, tá? Esse 1,4 aqui, e pelo π0, no caso do vento, que é de 0,6. Então é por isso que ficou 1,4 vezes 0,6 vezes 180. Fazendo essa combinação, daria quanto? 661,20. Bom, percebam que é um trabalho meio que estatístico, né? A gente tem que tentar ficar imaginando qual que seria a pior situação possível. O interessante aqui fosse tentar montar essa mesma, seguir a linha de raciocínio e montar num Excel, por exemplo, né? Uma fórmula que já nos forneça qual que é a pior situação possível, tá? Já fazer essas combinações de maneira automática, mas como que a gente está fazendo justamente para entender, então é de maneira manual. Qual que é a segunda combinação que eu criei aqui? Novamente, as mesmas cargas de peso próprio, da carga permanente no caso, né? De 120 e 150 multiplicado pelos seus respectivos coeficientes. Aqui no caso eu só troquei. Então agora eu considerei a ação de vento como variável principal e agora a ação de sobrecarga como variável secundária. Então o vento aqui de 180 está multiplicando somente o seu gama aqui, que é de 1,4. Beleza? E agora a carga variável secundária, que é a de sobrecarga, que é 110 kN, está multiplicando quem? O gama Q da sobrecarga, que é de 1,5, e multiplicando o π0 da sobrecarga, que vale quanto? 0,8. Tá? Então perceba que essa segunda combinação já deu maior do que a primeira. Tá? Bom, qual que é a terceira combinação que eu fiz? A terceira e última aí. Né? Agora a gente vai pegar o que? As cargas negativas. E para pegar as cargas negativas, a gente vai considerar o quê? Que para a ação do peso próprio e daquela estrutura pré-moldada que está gerando esforço positivo de 120 e 150 kN, a gente vai multiplicar eles pelo qual coeficiente gama G? Por 1, que é para tentar levar na pior situação possível para esse carregamento. E aqui entra qual ação permanente? A do recalque, que é de menos 800 kN, que a gente vai multiplicar por qual coeficiente gama G? De recalque, que é de 1,2 aqui. Tá? E para ação variável, precisaria considerar a carga de sobrecarga e de vento, poderia criar mais várias combinações. Só que a gente dá a entender que não seria a situação pior possível. Por quê? Porque as cargas variáveis aqui de sobrecarga e de vento são positivas. Ou seja, você estaria aliviando esse carregamento aqui de menos 800. Então, já pensando que não vai ser a pior situação possível, eu nem fiz essas combinações. Então, eu fiz
apenas essa combinação, levando qual ação variável que também é negativa? A de ação ali do efeito de temperatura, que é de menos 50 kN, que multiplica pelo seu respectivo coeficiente de ponderação, que é o γ Q ali de 1,2. Tá? Então, fazendo essa combinação, daria ali um esforço solicitante de menos 750. Tá? Poderia ter várias outras combinações, né? Combinar esforço de tração com compressão, igual eu falei, poderia, mas podem ter certeza que eles ficariam entre, não passaria de 729 e não estaria menor do que menos 750. Então, que eu já imaginei, né, fazendo essa combinação lógica, que essa seria a pior situação possível. Tá? Então, aqui a gente chega à conclusão que o pior esforço para a gente aqui de tração é qual? 729 nessa barra da treliça. E para essa barra, o pior esforço de compressão é de quanto? Menos 750. Beleza, pessoal? Então poderia fazer outras combinações aqui? Sim, só que a gente já raciocinou qual que é a combinação de pior caso de carregamento, tá? Então foram essas três, mas poderia dar várias outras combinações, mas igual eu falei, possivelmente não daria maior do que 729 de tração e não daria menor do que 750 aqui daria maior do que 750 de compressão. Então ficaria entre esses dois esforços, que no caso, como foi essa primeira combinação, acabou que a gente não serviu de nada, a gente só descartou, né, que foi de 661. Beleza?